A gente abre essa edição do Jornal Jovem Pan falando sobre uma opinião polêmica do presidente Lula. O petista deu uma declaração forte sobre os votos dos juízes do STF. Vamos ao vivo a Brasília. Repórter André Anelli já por aqui. Conta pra gente, André, o que disse o presidente. Boa noite. Oi, Brown, muito boa noite para você, boa noite a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Lula defendeu que sejam secretos os votos dos ministros do Supremo Tribunal Federal. Atualmente, os ministros fazem votações públicas e as justificativas são, inclusive, transmitidas ao vivo em casos de grande interesse público, como, por exemplo, sobre a adoção do juiz de garantias recentemente. Lula argumentou que o fim da publicidade nesses julgamentos poderia garantir mais respeito às instituições e a diminuição do que ele considera serem animosidades contra o Supremo Tribunal Federal. As declarações do presidente foram dadas durante a live semanal transmitida hoje cedo. A sociedade não tem que saber como é que vota o ministro da Suprema Corte. Eu acho que o cara tem que votar, ninguém precisa saber. Votou a maioria 5-4, 6-4, 3-2. Não sei ninguém também. Foi o Showa que votou, foi o Camilo que votou. Porque aí cada um que perde fica com raiva, cada um que ganha fica feliz. Então, para a gente não criar animosidade, eu acho que era preciso começar a pensar se não é o jeito da gente mudar o que está acontecendo no Brasil. Porque do jeito que vai, daqui a pouco, um ministro da Suprema Corte não pode mais sair na rua. Esse comentário do presidente acontece em um momento de cobrança, principalmente de correligionários, em relação aos posicionamentos do indicado pelo Lula ao Supremo Tribunal Federal, que foi o ministro Cristiano Zanin. Um dos primeiros votos do novo ministro surpreendeu apoiadores do presidente da República pelo viés considerado conservador. Zanin se posicionou contra a descriminalização do porte de maconha para o uso pessoal. Mas, dias depois, em outro julgamento, o ministro acabou atendendo às expectativas da ala ligada ao PT e votou contra o marco temporal para terras indígenas. Brown. E qual a repercussão, André? Imagino que grande, aí em Brasília, dessa fala de Lula. Bem grande sim, viu? Repercussão muito forte entre juristas que, na maioria dos casos, têm se voltado contra o posicionamento de Lula e a favor, consequentemente, da publicidade das votações. No meio político, uma das repercussões do tema que mais ganhou destaque foi do ministro da Justiça, Flávio Dino. Ele afirmou que o modelo de voto secreto defendido pelo presidente Lula é um modelo possível, mas para um debate futuro. O ministro da Justiça disse que é válido debater outras formas de sistema, como ocorre nos Estados Unidos, onde só a decisão do colegiado é divulgada. Nós temos uma referência na Suprema Corte dos Estados Unidos, que delibera exatamente assim. Ela delibera a partir dos votos individuais e é comunicada a posição da Corte, e não a posição individual desse ou daquele Justice nos Estados Unidos. Algumas Supremas Cortes ao redor do mundo adotam esse modelo. Ele mesmo me indagou sobre isso e é evidente que em algum momento, em sede constitucional ou mesmo do futuro Estatuto da Magistratura, esse é um debate válido. É um modelo possível. Eu não tenho elementos a estas alturas para dizer que o modelo é melhor do que o outro. Apenas acentuar que em ambos há transparência. Flávio Dino disse ainda não defender nenhum dos dois modelos, como a gente acabou de ouvir, e nem o brasileiro, nem o americano nesse caso, e ele acabou argumentando também que ambos são transparentes na visão dele, como a gente também ouviu agora há pouco. Dino reforçou ainda que, na avaliação dele, não é debate para agora. E quem também se manifestou a respeito da polêmica foi o presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira. Ele se mostrou contrário ao sigilo dos votos, mas evitou condenar o posicionamento de Lula. A posição de outras pessoas sem você ter conversado com elas sobre. Sim, o que nós estamos vendo é um posicionamento firme de muitos juristas, inclusive ex-ministros, muito contra. Você já tem uma Suprema Corte
com muita visibilidade. E agora você vai ter ela com muita visibilidade sem saber como é que estão votando. O princípio da transparência que é tão exigido do televisionamento das decisões vai ficar ofuscado, mas longe de mim saber quais são os motivos que foram tratados para dar uma declaração como essa. Até o momento, nem a assessoria do Supremo Tribunal Federal e nem os ministros da Suprema Corte se manifestaram a respeito das declarações de Lula dadas hoje. Brown. Perfeito. Obrigado, André, pelas informações. A gente volta a conversar mais tarde. Cristiano Vilela e Dora Kramer, já por aqui também. Vou começar com você, Vilela, sua análise enquanto operador do direito, o que achou dessa ideia ventilada pelo presidente Lula de que os votos dos ministros da Suprema Corte sejam sigilosos, que não haja a identificação do responsável por cada um dos votos. Te parece uma boa ideia? E queria que você falasse também sobre essa comparação feita pelo ministro Flávio Dino com o sistema jurídico americano. Boa noite, Vilela. Boa noite, Brown. Boa noite, Dora Kramer e a todos que acompanham o Jornal Jovem Pan. Olha, a fala do presidente Lula foi uma fala muito ruim. É uma fala que contraria totalmente o que está estabelecido na Constituição, o dever de publicidade, o dever de informação, o dever de justificação das decisões judiciais. Artigo 93, inciso 9 da Constituição. E o presidente da República, ele usa essa fala e ele coloca algo em relação ao qual ele já inclusive, aproveitou nessa questão. Todos nós lembramos que o presidente Lula já sofreu processo, já sofreu condenação e os votos que o condenaram ou que o inocentaram foram todos divulgados. E isso faz com que as defesas e a própria sociedade tenham clareza do que está sendo julgado. O ministro Dino também errou, também praticou uma certa desinformação ao dizer que o sistema de votação da Suprema Corte Americana, ele é feito de forma sigilosa. Não é. Na Suprema Corte Americana, você tem o estabelecimento de votos individualizados que totalizam no placar e uma prática, assim, de ao invés de você ter votos individuais por escrito, relatados, como no Brasil, você tem geralmente a figura de uma votação única. Mas, repito, os votos são sempre individualizados, tal como no Brasil. E Dora Kramer, o que será que motivou, Dora, essa fala do presidente que teve uma repercussão política muito ruim, como o André estava mostrando, né? Apesar de o presidente da Câmara ter sido cauteloso, parece também não ter concordado com a ideia. O que será que levou o presidente a essa manifestação? Será que é uma reação de Lula a essas críticas que ele vem sofrendo, especialmente de apoiadores? E talvez essas sejam as críticas mais doloridas, né? Porque de opositores já é de se imaginar que virão críticas, né? Mas ele passou a ser criticado por pessoas que compõem ali a sua base aliada. Pelas críticas que ele vinha sofrendo em relação à indicação do Cristiano Zanin ao STF, Dora. Boa noite para você. Boa noite, Brown, boa noite, Vilela, boa noite para todos. Olha só, a motivação parece mesmo, porque nunca se viu o presidente falar desse assunto, né, muito menos nesse tom e com esse conteúdo, portanto, a gente só pode fazer uma ligação com as críticas que o ministro Zanin recebe. Agora, seja qual for a motivação, trata-se de um disparate, né, que o presidente disse. Por quê? Além de, como o Vilela já explicou muito bem, que é inconstitucional, você, nessa lógica de que você resolve os problemas com sigilo, se chega à censura de tudo na vida. Então, as críticas da imprensa não podem vir porque causam muito problema, tá certo? E outra, essas questões de os ministros se comportarem como celebridades por causa da transmissão via ao vivo das sessões, o que eu acho super positivo, assim como transmissões da TV Câmara, TV Senado, mas enfim, esse tipo de comportamento que não é de todos os ministros, ele pode ser resolvido, minorado com críticas a esse comportamento, exatamente o contrário, críticas abertas e transparentes. As agressões se resolve com a lei, não é com silêncio nem com sigilo. Agora, o presidente tem que ver que palavras de presidente da República têm um significado, embora isso não vá a lugar nenhum, porque o próprio Flávio Dino, né, vocês viram que já
já tratou de chutar para escanteio a coisa, né? Ah, muito bom, tal, ele não podia dizer, é péssimo, mas não é para o futuro, né? Tentou minorar, mas fica aí naquela conta, naquele cardápio de declarações disparatadas do presidente da República, aí ele não gosta, mas aí faz lembrar o antecessor. E, Vilela, apesar dessas chances remotas, como falava a Dora, caso Lula, de fato, queira levar adiante essa ideia, qual seria o caminho? Teria que ser uma mudança que partisse internamente do próprio Supremo, uma alteração regimental ou não? Viria do Congresso Nacional, a uma emenda constitucional? Qual seria o caminho para se fazer essa mudança, hein, Vilela? Teria que ser uma emenda constitucional. Essa publicidade que é dada às sessões de julgamento, a publicidade do voto, a fundamentação de cada voto, ela está estabelecida na Constituição. Então, qualquer alteração que seja nesse sentido, ela tem que ser alterada à Constituição. E até uma alteração de uma eventual emenda constitucional poderia levar a um questionamento se temos aí uma cláusula pétrea ou não, haja vista que o princípio da publicidade, ele é um princípio garantido constitucionalmente. Então, o caminho seria emenda constitucional, mas mesmo assim teria muita polêmica.